Salve sua estrella, reina de las reina de la serpiente. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração, peça aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar a você para participar da primeira expedição energética da Tsaras Terra-Mar. Em junho de 2026, iremos a Machu Picchu viver uma expedição. Estamos preparando um evento assim magnífico, com tudo muito bem programado, passeios, restaurantes, lugares incríveis para a gente pernoitar. Enfim, muitas coisas nós iremos viver juntos. Se você quiser garantir a sua vaga, parcelar a sua viagem, né? Tudo que tem direito, seguro, tudo direitinho, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Tenho certeza que esse momento será inesquecível para todos nós. Será uma oportunidade incrível para estarmos juntos nessa jornada. Combinado? Vamos iniciar? Peço permissão da ancestralidade e da força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Optcha! Optcha! Que Deus nos abençoe. Optcha! Olha, gente, o jogo me trouxe algumas situações envolvendo principalmente o sudeste do Brasil, tá? Prisões, escândalos de corrupção envolvendo militares. Eu acredito que seja relacionado à Polícia Federal, à Polícia Militar ou à Polícia Civil, delegados, escândalo envolvendo esse tipo de pessoas, tá? Instituições de segurança pública. O jogo também já certifica a morte de um religioso no Brasil. A morte de um religioso no Brasil. Uma pessoa ligada a alguma religião que deve passar por uma situação complicada com a saúde e deve já se encaminhar para o desencarne. Então, nós vamos ter, né, uma comoção envolvendo uma figura religiosa, certo? O jogo fala de questões econômicas, fácil entendimento, olha. A carta, a fortuna, o dinheiro, a troca, o comércio interno, comércio externo, enfim. E a avidez, a carta 15, ela como se fosse o urso, né? O touro e o urso são símbolos da Bolsa de Valores. Como se fosse uma queda de bolsa, tá? Desvalorização da moeda. A gente pode ter uma alta do dólar, a gente pode ter oscilação no mercado financeiro, alguma perda de ações específicas, alguma empresa perdendo muito, alguma personalidade perdendo muito dinheiro, tá? No mercado financeiro. Então a gente vai viver esse contexto. Uma oportunidade para o governo federal. O governo tendo uma vitória. O governo tendo uma vitória. Então, alguma pauta do governo avançando. Tá? Eu vejo uma vitória para o governo brasileiro. Essa pauta, ela pode ter a ver com pautas trabalhistas. Tá? Pautas trabalhistas. A carta que indica o Brasil saiu ali.
Olha, algum acontecimento envolvendo uma pessoa fora do Brasil, envolvendo um brasileiro em terras estrangeiras, tá? Algum acontecimento significativo. Então, o nome de uma brasileira ou brasileiro vai estampar as páginas de um jornal estrangeiro. Eu vejo uma tensão entre Brasil e um país europeu, algum tipo de tensão, tá? Olha, região sul do nosso país, algumas questões relacionadas à economia local sendo colocadas em pauta, tá? Então a gente pode pensar desde investimentos na região até escândalos financeiros, tá? Isso não só envolvendo políticos, mas empresários e artistas. Vamos ficar de olho. Eu acredito também que na região sul a região sul do Brasil venha vivenciar um luto. Então, uma cidade nessa região, uma localidade, vai passar por um luto bem significativo. Um luto que será comentado em todo o Brasil. O jogo fala de um movimento feminino de grande escala, tá? Um movimento feminino de grande escala. Então, até um certo ponto, o jogo traz essa abertura, o jogo fala de situações envolvendo mulheres. Eu estou um pouco temerosa que se vai haver algum movimento feminino é porque, infelizmente, as mulheres elas podem ter algum tipo de perda ou terem que lutar para mudar algo, tá? Então, um movimento, sim, de mulheres, mas, infelizmente, por causa de um acontecimento negativo envolvendo uma mulher, que pode ser, inclusive, a morte de uma mulher, tá, pessoal? Essas questões de violência estão fortes no jogo, tá? No Nordeste, eu vejo que nós vamos nos surpreender com o anúncio de investimento para 2027, 2028, até 2030 no Nordeste. Então, essa semana poderemos ver algum tipo de negociação, até partindo do governo federal, que venha trazer um investimento estrangeiro para o Nordeste, mesmo que seja a longo prazo, como eu falei, tá? Mas que começa a se acertar o movimento para trazer investimento para o Nordeste brasileiro. Vamos lá, região norte. Na região norte, eu vejo que alguns problemas já existentes podem ter uma piora muito grande. Eu vejo que é um período, principalmente esse período final de 2025, que pode levar a região aos holofotes. Claro que nós também sabemos que a COP30, né, a sede será na região norte, em Belém. Obviamente que essa visibilidade da região norte pode se dar justamente por causa da COP30, tanto pelas preparações como também pelo evento em si. Alguma coisa pode ocorrer nesse contexto que venha a ser muito falado, tá? Nós já sabemos que os preços estão absurdos, né? Que os imóveis estão muito caros,
que tem delegações inteiras que estão tendo dificuldade para conseguir, né, imóveis para participar da COP30. Então, dentro de um contexto mais elevado, o jogo apresenta, né, que vai ser muito falado, claro que também de forma positiva, mas ainda no pré, tá? Ainda antecedendo a COP, alguma coisa venha a entrar nas manchetes, inclusive violência, tá, pessoal? Inclusive violência, e no meio, assim, já nos preparativos para a COP, um grande escândalo, não necessariamente que seja só em Belém, um grande escândalo na região a respeito de pedofilia, e bem forte, tá, pessoal? Não só pedofilia, mas prostituição também. Alguns assuntos vão ser mais mostrados. A região norte como um todo tem um peso muito grande nesse momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje no sábado, esse vídeo vai ao ar dia 13, esse vídeo vai ao ar no domingo para o público, para membros vai imediatamente no dia 13. E o que acontece? Questões que envolvam traficantes ou facções criminosas, guerras. Não podemos esquecer também dos povos originários, então aldeias indígenas, né? Algum conflito, alguma expressão de violência envolvendo aldeias indígenas, mata, sabemos que tem uma riqueza muito grande nesse contexto, naquela região, então alguns assuntos do gênero podem surgir, chamando a atenção das mídias brasileiras e internacionais. Vamos continuar. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Opa! Gente, investimentos no Brasil, investimentos do próprio governo federal e questões trabalhistas estão saindo de uma forma muito positiva, tá? Muito positiva mesmo. Talvez alguma coisa nesse contexto do crescimento do Brasil, dentro desse contexto, venha ser atualizado, por exemplo, e chega até nós, tá? Então, do crescimento do Brasil, a gente vai ouvir falar sobre essas coisas muito em breve. Região Norte está aparecendo muito, tá, pessoal? Envolvendo vários tipos de acontecimentos, inclusive relacionados às artes. Algum artista local vai sobressair no Brasil e deve começar a aparecer já por agora, talvez tenha um impacto maior na COP, como eu falei. Obviamente, a região vai estar sobre os holofotes do mundo. Então, a gente vai ver muita coisa a esse respeito, tá? Mas olha que interessante, mulheres dessa região sobressaindo pelo trabalho social que organizam, pela sua capacidade profissional. Então, a gente pode ver alguma ativista bem forte saindo daquela região. Fora isso, nós vamos muito ouvir falar de mulheres da região norte do nosso Brasil. Região centro-oeste, ela está sendo colocada de uma forma muito negativa, principalmente para escândalos políticos, tá? A carta 24 é a carta de Brasília, por um motivo muito simples. Coração, qual é o coração do Brasil, né? Capital, obviamente, Brasília. E olha aqui, uma traição a Brasília. Uma traição a Brasília é uma traição ao Brasil, né? Se alguém, uma instituição ou pessoa, tenta algo contra a capital, ela está tentando algo contra o Brasil e os brasileiros, certo? Gente, esquemas de corrupção envolvendo pessoas do Sudeste e do Centro-Oeste.
Isso de políticos que atuam em Brasília, tá? Em Brasília. Uma cantora de axé que pode ser muito conhecida passando por uma situação gravíssima. Uma cantora de axé que pode ser sim muito conhecida passando por uma situação gravíssima. Inclusive é uma nordestina sim, tá? É uma nordestina. Acredito que eu saiba quem é, hein? Nós poderíamos pensar também em alguma daquelas falas de uma cantora, de pessoas, né? Sobre alguma fala, tá? Mas uma cantora de axé sendo pauta na internet, um acontecimento realmente complicado. O jogo não me mostra se é um cancelamento, tá, pessoal? Alguma coisa na vida pessoal, mas uma situação crítica envolvendo uma cantora de axé. Gente, muito crítica, tá? Pode ser até um acidente grave. Um incêndio na região norte, tá, pessoal? Inclusive, gente, eu vejo também um luto, tá? Também um luto na região norte do Brasil, infelizmente. Alguma situação envolvendo o STF bem complicada, tá? Então, mais algum daqueles movimentos contra o STF, seja interno, seja externo, ocorrerá, tá? Ocorrerá mais algum daqueles movimentos, infelizmente. Gente, nós vamos ver muitos assuntos envolvendo artistas, tá? Agora eu vejo a morte de um comunicador. Essa pessoa, esse comunicador, eu acredito que seja uma pessoa com idade já bem avançada, já com uma debilidade de saúde diferente da cantora de axé. As artes estão muito presentes. A gente pensa no signo de peixes, por exemplo, a gente fala em arte. E vamos viver um eclipse solar nisso. Em peixes, né? Agora, dia 21. Então, pode ser que seja alguma coisa relacionada a isso, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha. Optcha. Alguma descoberta sobre um plano envolvendo personalidades políticas. Então, plano de fuga, plano de exílio, plano para matar alguém, tá? Então, a gente vai realmente
viver uma descoberta. Pessoal, aquela questão sobre uma traição ao Brasil, tá? Está sendo mostrado nesse oráculo de muita força, de um aspecto muito negativo. Então, dentro do contexto inicial do jogo, fala do governo federal avançar em alguma coisa. Então, uma vitória interna, né, em alguma pauta do governo. Já em termos diplomáticos, eu vejo algo bem sério acontecendo. Já em termos diplomáticos, eu vejo algo realmente bem sério acontecendo. A situação está bem complicada. O jogo prenuncia, inclusive, morte de pessoas ligadas ao ilícito, pessoas que estão sendo procuradas há muito tempo, chefes de organização criminosas ou contraventores, milicianos. Algum tipo de assassinato cinematográfico, algum tipo de acontecimento realmente chocante, tá? Realmente chocante. Como eu disse, né, em termos de crescimento ou vitórias para o governo, está sendo confirmado e mostrado. E para o povo brasileiro, alguma pauta que possa ser trabalhista. Eu vejo cassação. Então, nós vamos ouvir muito falar a respeito de cassação e de políticos se tornarem inelegíveis, tá? Inclusive, alguma questão envolvendo o filho do ex-presidente, atualmente condenado como chefe de uma organização criminosa. Nós vamos ver alguma coisa relacionada a um dos seus filhos. Creio eu que sobre o filho que reside hoje fora do país, tá? Então, algum acontecimento, alguma questão, alguma notícia, alguma atitude, alguma revelação envolvendo esta pessoa. Algum acidente gravíssimo no Brasil, num ponto turístico. Algum acidente gravíssimo no Brasil envolvendo um ponto turístico. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha. Uau! Gente, o jogo me mostra claramente aqui 4 mulheres. Dificilmente vem uma mensagem assim, então eu vou externalizar esse número de mulheres. Talvez
sejam mulheres envolvidas em alguma causa, uma banda feminina, um grupo de 4 mulheres, né? Algum acontecimento, mas eu vejo não como algo trágico, quero deixar claro, mas a gente pode se dar conta aí de alguma situação envolvendo 4 mulheres, tá? Nossa, a gente pode pensar numa família, mãe e seus filhos, entende? Mas o jogo traz essa conotação significativa. Região norte, pessoal, a região norte está colocada como uma região muito sensível nesse momento, inclusive para aspectos climáticos, tá? Então, a região norte está numa sensibilidade, sabemos que aquela área também é muito sofrida, tem, enfim, vários estados, várias regiões, quase todas as regiões do Brasil, a gente tem, né, um aspecto de desigualdade muito grande. Então, vamos ficar atentos, tá? Mas eu posso até sugerir que pode ocorrer até mesmo algum incêndio, certo? Região norte e região centro-oeste. Região centro-oeste também tá sendo colocada de uma maneira muitíssimo complicada, principalmente para aspecto de violência e corrupção, crimes políticos, tá? Uma traição. Aqui é uma pessoa. Eu vejo um assassinato impactando o nosso Brasil. Eu creio que é uma pessoa pública da localidade, não que seja uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Há uma cidadezinha em Goiás, né? O prefeito daquela cidadezinha de 1000 habitantes foi assassinado. Uma influência de uma cidade de 10.000 habitantes foi assassinado. Então, alguém que tem uma certa relevância, mas eu vejo como um crime político, tá? Gente, todo o contexto de questões climáticas, estamos num período muito sensível do ano. Aqui no Brasil, cheias e chuvas, obviamente, por causa do verão, todo mundo sabe, todo ano acontece, só que com os eclipses acontecendo, esse eclipse que vai ocorrer agora, no dia 21, isso vai se intensificar, ventos fortes, enfim, chuvas, infelizmente, alagamentos em vários lugares, secas em outras, né? Nuvens de poeira ou de fumaça, baixa qualidade do ar, água contaminada, todas essas questões, e pegando também a questão hídrica, vai voltar a ser uma tônica nesse contexto, tá? Água imprópria para consumo, imprópria para banho. Então, a gente vai ver muita coisa nesse contexto que vem realmente e por que eu gosto de dizer essas coisas e explicar o aspecto astrológico? Porque você vai conseguir entender como é que funciona, né, de uma certa forma, essas questões astrológicas, tá? O que estamos vendo por aí, até em contextos de desastres naturais, terremoto, ativação vulcânica, vulcão entra em atividade, isso tudo, na época que tem eventos astrológicos, né, de maior força, geralmente é a época que acontece. Bom, o jogo repetiu aqui a mensagem, por exemplo, dessa personalidade religiosa, né, que deve ter algum impacto com a sua saúde,
O jogo fala de lutos, tá, pessoal? Então, nós vamos entrar agora nesses últimos 3 meses do ano de 2025, o ano civil, profano, né? Tendo que lidar com luto, tendo que lidar com perdas de personalidades, perdas diversas. Então, a gente tendo que lidar com isso e, de fato, não é bom lidar com a perda, com o luto, né? Isso sempre traz alguma dor para todos, né? Individualmente, quando se trata de pessoas conhecidas nossas, e também quando a gente fala do contexto cultural, intelectual, né? De pessoas que deixaram um legado, que trabalharam muito no aspecto cultural e ou intelectual, artístico. Então, realmente... É difícil, às vezes, ter que lidar com esse tipo de coisa, tá? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por aqui. Quero agradecer demais a sua audiência, dizer a você que você é muito importante para mim e que você é muito amada por mim também, que eu tô torcendo muito para que você seja extremamente feliz. Gostaria de contar com a sua colaboração para hypar esse canal, compartilhar os vídeos. Pessoal, precisamos chegar a mais pessoas, né? Então me ajude a fazer esse canal crescer, para que a gente possa ter um crescimento, certo? Eu sou muito grata por ter você aqui e serei ainda mais grata se você puder compartilhar também esse conteúdo. Salve a nossa estrela, que Deus nos abençoe profundamente, viu? Um beijinho, até breve. Salve sua estrella, reina.